Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui. Pai, eu oro pela carne, pela palavra de hoje, Senhor. Usa seu vaso, Pai. Traz, Pai, para ela no coração aquilo que o Senhor quer passar, Pai. E que ela deixe, Pai, passar toda a sua palavra com amor, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós, Pai. Te agradecemos, Pai. Abençoa em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. É sobre todo. Vou pedir para a Michele, de Paula. Vou pôr aí no chão. Obrigado. Tem. É porque senão não cabe minhas coisas. Obrigado. E aí, pastor, só sei aqui. Paz do Senhor. É bom pregar depois da ceia. É uma bênção. Então, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Obrigada. Quando o pastor Amir falou, prepara uma palavra para eu pregar, daí eu pensei, começo do ano, que nem o Rogério fez a primeira pregação semana passada, eu pensei, começo do ano, eu peguei os profetas do Antigo Testamento, eu amo os profetas do Antigo Testamento, que fala, arrependei-vos, arrependei-vos. E fala, se vocês não cumprirem os mandamentos do Senhor, terá juízo. Então, eu comecei a ler. Falei, Senhor, toca no meu coração para uma pregação para a igreja. E nada. Daí o Senhor deu a palavra certa, que Ele queria que eu passasse para a igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está em Mateus 6,36. Se vocês quiserem abrir, melhor. Então, acho que já abriram, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Uma coisa bem simples. O reino de Deus é Jesus. É Jesus no trono. É Jesus no trono. E na nossa vida, a gente busca primeiro o reino de Deus em tudo? Eu creio que não. Em algumas coisas. Depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente fala, não, nós vivemos uma vida só no Espírito. A gente coloca tudo, mas não é verdade. Eu estou falando por mim, eu acho que a maioria também. Tem coisas que a gente deixa Jesus no trono. Nós deixamos Jesus no trono e Ele faz, a gente pede permissão para Ele, mas tem coisas que a gente fala, Senhor, fica aí no cantinho que eu sei resolver. Eu sei resolver com as minhas próprias mãos. E eu creio que a maioria das coisas a gente faz isso. A gente faz isso, a gente deixa Jesus no canto e quando a gente está numa situação difícil, o que nós fazemos? Daí nós oramos, daí nós jejuamos, daí nós buscamos, clamamos ao Senhor, no desespero.
Mas no dia a dia, quando está tudo indo bem, o que a gente fala? Ah, eu tenho Jesus comigo, eu aceitei Jesus, mas a gente não põe o reino em primeiro lugar. Porque o reino de Deus é em tudo. E vou além. Muitas das vezes a gente pega, acorda 5, 6 da manhã, lê um versículo da Bíblia, às vezes lê uma passagem, daí o que a gente faz? Isso, fecha e fala, Senhor, olha até para o céu e fala, Senhor, eu peguei e li a sua palavra em primeiro lugar em tudo. Sai para o trabalho, a hora que você já entra no carro, você já está você no trono e Jesus num canto. Daí você faz o que você quer, daí chega no serviço, realmente você está colocando o Senhor na frente de tudo? Ou você faz a sua vontade? Você que está namorando, realmente o seu namoro é um namoro santo? Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós estamos colocando Jesus na frente de tudo, pedindo permissão. A maioria das coisas, eu creio que a maioria das pessoas aqui também, nós pedimos permissão. Nós vamos entrar num relacionamento, a gente ora, a gente vai, sei lá, comprar alguma coisa, uma casa, um carro, a gente ora, mas não é totalmente. Eu falo por mim e eu acho que, só se eu estiver muito enganada, mas a gente não coloca o reino em primeiro lugar em tudo. Nós achamos que nós colocamos, mas não colocamos. A gente continua fazendo as nossas vontades e na hora do desespero, a gente pede para Jesus. A gente fala, Senhor, venha me ajudar. Daí a gente consegue jejuar, orar, mas fora disso é difícil. Então, Deus está chamando todos nós nessa noite, nesse ano de 2025, colocarmos o reino de Deus na frente de tudo. Em tudo na nossa vida. E como que a gente coloca o reino de Deus? Para a gente colocar o reino de Deus, a gente tem que saber as coisas de Deus. E as coisas de Deus está tudo na Bíblia. Eu penso assim, o Código Civil tem as coisas, os deveres e obrigações dos cidadãos. O Código Penal, o Código de Processo Penal, fala as infrações. Conforme as infrações que a gente faz, matar, roubar, vai preso, alta velocidade, vem multa. São os códigos. Por que a gente respeita? Porque coloca a mão no bolso. O ser humano, nós somos tão corruptos que tudo que coloca a mão no bolso, a gente respeita. O que não coloca a mão no bolso, a gente não respeita. Só que Deus, Ele escreveu a Bíblia e Ele fez um código, o código celestial. Então, por que a gente não é temente, como a gente é temente a todos os códigos que a gente tem no Brasil? Por que a gente não teme? Então, irmãos, vamos começar nesse ano de 2025 a colocar o reino verdadeiramente em primeiro lugar e abrir o código celestial. Porque para tudo tem solução na Bíblia. E o que Satanás faz? Satanás quer que nós sejamos ignorantes. Ele não quer que a gente aprenda a palavra, ele não quer que a gente... Porque cada vez que a gente abre a palavra de Deus, que a gente lê um versículo, tem a revelação. Então, Satanás não quer isso para a gente. Ele quer que a gente ache tudo normal. Ó, de 10, 15 anos para cá, o mundo virou às avessas. Tudo que era moral antes, hoje não é. Está uma confusão. E se a gente não estudar a palavra, se a gente não meditar na palavra, nós vamos começar a achar que tudo é normal. E não é tudo normal. Nós, cristãos, temos que renovar as nossas mentes todas as manhãs. E não nos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo. Então, Satanás é isso. Ele quer colocar, a estratégia dele é colocar em dúvida a palavra de Deus. E quer que nós sejamos ignorantes. Não vamos ser mais ignorantes. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar e colocar em tudo, Senhor, nas nossas vidas. Esse é um propósito, porque hoje, no começo do ano, eu sempre faço isso. Eu coloco os meus planos, depois eu falo, não, o ano passado eu até já dei uma melhoradinha. Eu falei, não, Senhor, eu quero saber dos seus planos. Quais são os seus planos para a minha vida? Então, já dei uma pequena melhoradinha. Espera só um pouquinho. Está muito vento aqui. Não está dando. Nem consigo deixar a Bíblia aberta. Muito ventilador.
Pode desligar, tá ótimo. Obrigada. Tá tudo voando, não consegui, obrigada. Então, no ano de 2024, eu dei uma melhoradinha. Antes eu fazia todos os meus planos. Daí eu melhorei porque eu falei, Senhor, quero orar, quero jejuar e quero ver o que o Senhor tem de propósito na minha vida. E esse ano, eu quero ler a Bíblia de novo, de ponta a ponta, tendo a revelação do Espírito Santo e colocando em tudo Jesus na minha vida. Eu acho que nós aqui, a Igreja El Shaddai, nós já estamos numa fase que nós somos crentes maduros. Os novos que estão chegando vão chegar lá, mas nós já somos crentes maduros. A gente está meditando na palavra, os jovens estão estudando, as crianças também, todo mundo. Então, nós estamos num nível mais de intimidade com o Senhor. Então, vamos fazer de 2025 o ano de deixar Satanás irritado. Que ele quer que nós sejamos ignorantes na palavra do Senhor. E não vamos ser. Vamos estudar, vamos pôr em prática, vamos ensinar nossas crianças. Eu fico tão feliz com as crianças aqui, que agora tem as professorinhas que estão ensinando o Evangelho, porque antes as crianças só brincavam. E de brincadeira não vai levar a nada. Nós temos que pensar que no futuro, nós que lemos a Bíblia e temos conhecimento, que as evidências mostram que estamos nos finais dos tempos. Às vezes não, às vezes vai demorar 10, 20, 30, 200, 500 anos, não sei. Mas as crianças a gente tem que preparar nesse sentido. Que sentido? Mostrar o poder de ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. O que é co-herdeiro em Cristo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. É nossa herança. Então, a gente tem que mostrar um Deus poderoso para as crianças. O que eu pensava antes? Eu pensava assim, a nossa geração, a minha, daí eu tenho minha filha de 28 anos, eu falava, nossa, agora ela vai ter filho daqui a uns anos. E essas crianças que vão ficar? E aí? O que vão ser delas? Ficava desesperada, que eu falava, daí nós vamos sumir do mundo, e elas ou morrer, ou ser arrebatadas, ou sei lá, daí o anticristo aqui, elas vão ter que enfrentar tudo. Não. Jesus, daí Deus tocou no meu coração muito, porque isso daí era uma das minhas dúvidas, que eu ficava muito triste, que eu falava, Senhor, eu acho que a gente tem que parar de pôr criança no mundo. Não. Deus sabe todas as coisas, todo mundo. Deus sabe o momento exato. Você, as crianças que estão nascendo, é o momento exato, é o momento certo que você tem que estar aqui. Então, eles vão ser muito mais fortes que a gente. Mas o que a gente tem obrigação de passar como cristãos, como pais, como filhos, passar para as crianças e para os adolescentes, é isso, o poder de Jesus, o poder de você entrar no reino de Deus. Porque quando você entra no reino de Deus, você tem Jesus com você, que é o Senhor dos exércitos. Em qualquer situação, Ele vai estar com você. Isso nós temos que passar para os filhos, para os netos e para as pessoas que não conhecem Jesus. Por quê? Eles têm que saber do poder, o nome poderoso que Jesus tem sobre todos os nomes. Porque Jesus se fez carne, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E Ele é o nosso intercessor, nosso mediador. Tudo que a gente clama, a gente fala direto com Ele. Olha que bênção, nós estamos na dispensação da graça, que nem o Beto estava falando. Dispensação da graça é o período, nós estamos no período que... Imagina se você estivesse no Velho Testamento, lá, que eram as leis, as 613 leis. Eu acho que ia ser terrível. Mas não, nós estamos no período da graça. É fácil? Não, não é fácil, porque você aceita Jesus, mas a maioria quer aceitar Jesus só como Salvador e não como Senhor. E nessa noite Deus quer tocar no coração de cada um de nós. Os crentes, os não crentes que estão assistindo, os crentes afastados, de colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque nós no reino, nós somos muito mais fortes, nós temos o Deus Criador conosco. Então é isso que nós vamos passar nesse ano de 2025 para as crianças, para todas as crianças. Agora eu vou voltar um pouquinho em Mateus 3. Se vocês quiserem abrir, pode abrir. Antes de eu partir lá para a palavra, que vai ser Mateus capítulo 6.
Mateus 3, quando chegou João Batista. Naqueles dias, Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então, o que João Batista vinha pregando? Que o reino dos céus estava próximo. Ele já estava anunciando que o Messias vinha. Já no versículo 11, Jesus já sendo batizado: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Por esse tempo, versículo 13, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem me agrado. Então Jesus, ele veio para revogar as leis? Não, a lei. Ele veio para cumprir, porque ele levou tudo no madeiro, ele levou tudo na cruz. Então, se Jesus cumpre as coisas, quem somos nós para não cumprirmos? Jesus é o maior exemplo de obediência, porque se você ler os evangelhos, os 4 primeiros, o que ele fala? Que perguntavam para ele: eu faço o que o Pai quer. Se Jesus faz o que Pai quer, por que nós não fazemos? Porque nós somos criativos, teimosos e inventamos um monte de coisa. Se a gente tem o código celestial, por que nós saímos disso aqui? Por isso que eu falei, quando coloca a mão no bolso, todo mundo obedece. Por que a gente vai passar num lugar que mede a velocidade e você diminui? Porque você sabe que daí você vai pagar 200, 80, 100 reais. Então, o que acontece? Você fica desesperado, você fala: não vou pagar. Por que você não infringe a lei? Porque, como eu falei lá, o Código Penal. Porque você sabe que você é preso. Mas com Deus você vai levando, porque você fala: ele é misericordioso, ele é bondoso, é só eu pedir perdão, tudo bem. Não é só pedir perdão, tem que ser arrependimento verdadeiro. Verdadeiro. Porque as bênçãos e as maldições. Eu amo ler Deuteronômio, que tem as bênçãos e as maldições. Você vai falar assim: está no Antigo Testamento. Não, mas lá o que acontece? Se você seguir as bênçãos, vem coisas boas. Então eu entendo, se você seguir a palavra de Deus, o ordenamento, o mandamento do Senhor, o que Ele fala para você fazer, as bênçãos correm atrás de você. E daí, se você não seguir, vem as maldições. Mas daí vocês vão falar: maldição? Mas Jesus não levou tudo na cruz? Sim. O que eu acabei de falar, arrependimento. Porque você pode cometer um pecado, você pode se arrepender, mas tem consequências. Um exemplo: se você está no seu serviço, você pega um dinheiro, vai ser mandado embora, daí seu patrão vem, conversa com você, não tem solução, você pede perdão para Deus, Deus te perdoa, mas vai ter a consequência. Ele vai falar: eu tenho que dar o exemplo na empresa, eu tenho que te mandar embora, você pegou R$1.000, como que eu vou te deixar trabalhando? Então, tem as consequências. Então, quando você vê Deuteronômio, eu amo ler porque você vê. É bendito ao entrares, bendito ao saíres, bendito as suas propriedades, bendito os seus filhos, bendito tudo. Então, Deus escreveu um código celestial. E Jesus, sendo Deus, obedeceu tudo. Por que nós continuamos sendo teimosos? Não estou falando só de vocês, eu também. Porque a gente cria as coisas. É a mesma coisa quando a gente ora e clama ao Senhor. Tem certas coisas que é de imediato. Vem o milagre. E tem certas coisas que não, que são 5, 10, 15 anos. E você vê na Bíblia os grandes homens
que oraram, jejuaram, e demorou tempo. Então, Deus tem o tempo dele. Então, nós temos que ter fé, muita fé, e crer nas coisas que o Senhor, que o Espírito Santo toca no coração. Então, que esse ano de 2025 a gente tenha esse propósito de ler a Bíblia, colocar em prática, colocar Deus em primeiro lugar em tudo e ensinar para os nossos filhos, para as crianças, para o vizinho, para os não crentes, tudo, porque Jesus veio anunciar o reino, mas Ele não quer que fique só com a gente, Ele quer que a gente leve o reino, porque aqui, continuando em Mateus 4, ouvindo, porém, Jesus, 4:12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E o 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus veio trazer luz. Jesus veio trazer o reino. Jesus não veio só morrer por nós, nos trazendo a salvação. Ele veio apresentar o reino de Deus. E o reino de Deus, nós podemos viver aqui na terra. Daí, Jesus vai reinar por 1000 anos depois na terra. Se você vê lá em Apocalipse, depois de tudo consumado, que Satanás for para o fogo do inferno, ele, o grande profeta, lá o falso profeta, daí nós vamos ficar com Deus na eternidade. Mas eu penso assim, se você não consegue fazer as coisas hoje, como você vai fazer daqui a uns anos? Então vamos ter consciência. Eu estou me cobrando muito nisso. E gostaria que vocês também se cobrassem. Porque Jesus veio não só trazer a salvação, mas apresentar o reino de Deus. E o reino de Deus está aqui. Se você começar a ler as parábolas, você vai ver, cada hora ele coloca uma situação para mostrar como é o reino de Deus. E o que eu queria que vocês lessem essa semana é o Sermão do Monte e o capítulo 6 e 7. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito extenso. Mas é nesse sentido, o Sermão do Monte, que fala as bem-aventuranças, e depois Jesus ensina a orar, Jesus ensina a jejuar, Jesus ensina a gente a colocar o reino de Deus na nossa vida. Então, isso tocou muito no meu coração, porque eu falo, Senhor, a gente acha que está fazendo as coisas certas, mas não é desse jeito. A gente não coloca todas as coisas do jeito que o Senhor gosta. E aquilo que eu falei, muitas das vezes o que acontece? Nós acordamos cedo, ou, sei lá, durante o dia, nós lemos, abrimos a Bíblia, lemos qualquer coisa e falamos, Senhor, é isso, já coloquei o Senhor em primeiro lugar. E daí, aquilo que eu acabei de falar, deixa Jesus no canto e vai tomando conta de tudo. É a mesma coisa, a armadura de Deus, que o Beto tinha falado esses dias aqui. Eu lembro que eu estava passando uma dificuldade muito grande no meu serviço, era uma opressão, uma coisa muito séria. Era na época, acho que 10, 15 anos atrás, a Jaqueline estava viva ainda. E ela falou, Carmen, você tem que se revestir da armadura de Deus. Se reveste e entra no trabalho, porque era uma luta espiritual horrível. E o que eu fazia? Eu chegava no estacionamento, eu abria Efésios 10 e começava a ler. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da paz, o escudo da fé. Lia e entrava. Nossa, a guerra estava pronta lá em cima, tinha ataque para tudo quanto é lado. Eu falava, Senhor, mas eu estou colocando armadura, estou lendo armadura todo dia. Depois eu fui falar com ela, ela falou, não, Carmen, você tem que viver cada coisa. Viver. Se você está mentindo, você não está falando a verdade. Se você está em adultério, você não está nos propósitos do Senhor. Se você não está dizimando, você não está nos propósitos do Senhor. Então, você tem que ter uma vida alinhada com o Senhor. Por isso, não dava nada certo. Porque eu chegava, abria a Bíblia, já lia a armadura. Nossa, eu me sentia a própria armadura. Eu entrava com tudo, mas vinha uma guerra em cima de mim. Nossa, que eu falava, Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor não me pôs a armadura. Mas não, vinha a seta do inimigo de tudo quanto é lado. É a mesma coisa que eu vejo esse negócio do reino. Isso que o Senhor tocou no meu coração. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Às vezes eu acordo de manhã também, leio e falo, nossa, Senhor, coloquei o Senhor em primeiro lugar.
já li a sua palavra, já ouvi um louvor, já fiz isso, mas a hora que eu saio, a força vem aqui, ó, no meu braço. E eu faço tudo, e quando dá errado, é aquilo. Daí eu corro, choro. Daí, por que eu não choro antes, não clamo antes? Por quê? Porque eu acho a gente metido, a gente inventa as coisas. Eu queria falar que se Deus colocasse que nem os códigos aqui, ó, infringiu tal coisa, R$100, infringiu outra coisa, 200, infringiu não sei o que, 2.000, 3.000, 4.000, ninguém ia pecar. Mas Deus é tão misericordioso que não fez isso. Ele tem misericórdia, Ele deixa a gente se arrepender. Mas é arrependei-vos verdadeiramente. Porque arrepender da boca para fora vai ser que nem a armadura lá que eu falei, que vinha seta para tudo quanto é lado, e eu fiquei até que a Jaqueline me ensinou o que era. Daí eu era tão no comecinho da fé, que não tinha fé nenhuma. Eu falava, meu Deus, eu achava que era só ler e pronto, estava tudo certo. E não é assim. A gente tem que colocar a nossa vida nos propósitos do Senhor. O Senhor quer alinhar a nossa vida. E olha, como a gente cresceu, a gente que está aqui como comunidade, a gente sabe, como todo mundo aqui cresceu, muito. Porque a gente estuda, e estudando a palavra de Deus, vem a revelação. E vendo a revelação, a gente enfrenta qualquer coisa. Porque em qualquer situação, quando você abrir a Bíblia, vem uma palavra do Senhor. Lembra quando eu dei o testemunho do Beto, do câncer, que eu já estava olhando para ele, já achava que ele ia morrer, isso e aquilo? Deus me deu uma palavra, não é para a morte. Nossa, aquilo me fortaleceu. É tão bom a gente ter Deus, é tão bom quando a gente está naquele desespero, mesmo nas mínimas coisas, que ninguém entende a gente corre, e o Senhor abraça, e o Senhor não dá bronca na gente, Ele ouve. Ele é maravilhoso, Ele só ensina. Então, em qualquer situação tem uma palavra de conforto, uma palavra que a gente sabe que vai dar certo. E vai ter situações também que a gente vai perder nossos entes queridos, mas também estava no propósito do Senhor. Então, a gente tem que ser crente maduro. A gente tem que estar feliz em qualquer situação. Como Paulo falava, em qualquer situação, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar bem. Por isso que as pessoas do mundo se assustam com a gente, porque a gente está na maior crise em qualquer situação, como eu estava falando, e a gente tem a paz sobrenatural, a gente tem a alegria do Senhor. Porque a gente sabe que vai passar o deserto, porque o deserto é uma coisa que a gente passa. O deserto não é para a gente ficar para sempre. Então, o deserto a gente passa. E com a vitória do Senhor, Jesus. E agora eu estou tão assim que quando eu entro num deserto, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu já quero passar rápido o deserto. Mas Deus não, Ele tem o tempo dEle. Então, você tem que orar, jejuar e perguntar para Ele, o que o Senhor quer de mim? E Deus vai mostrando. É muito maravilhoso essa vida com Deus. Eu fico pensando, nossa, se nos meus 18 anos eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, não tinha sofrido nada. Sofri tanto para liberar perdão. Sofria tanto. E hoje não. Nós temos um Deus bom, maravilhoso, que quer que nós saibamos as coisas. E é isso que eu queria passar para vocês nessa noite. Vamos ensinar as crianças. Porque daqui uns tempos, 40, 50 anos, vai sumir todo mundo? Não sei. E se as crianças ficarem, não sei. Às vezes a gente morre, ninguém sabe de nada. Então, vamos ensinar as crianças para eles serem fortalecidos na palavra, deles saberem o poder de Jesus na vida deles. Que coisa maravilhosa a gente saber o poder de Jesus, que qualquer situação a gente pode enfrentar. É muito bom, é muito bom. Agora, eu vou voltar para o capítulo 6 de Mateus. Vou falar aqui a vida ansiosa, do versículo 25 até o 34. Se vocês quiserem abrir de novo. Eu vou ler já o versículo, ou então está no capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Então, aqui no comecinho fala, por que andeis ansiosos? Aqui, ó, vamos explicar direitinho. O andeis ansiosos é assim, você tem que crer no poder de Jesus, tem que crer, mas não é para você ficar só lendo a Bíblia, sentado olhando para o céu e esperar que todos os milagres aconteçam. Não, tem hora que a gente vai ficar sentado olhando para o céu e esperando os milagres. Mas Deus quer que nós trabalhamos, que nós estudamos. Isso que Deus tocou muito no meu coração. Deus é um Deus que quer que a gente pense e não engula as coisas do jeito que as pessoas jogam para a gente. Por isso que fala, a gente tem que conhecer a palavra para não andar em qualquer vento de doutrina. Isso a gente tem que passar para as crianças. Porque no começo, eu lembro quando eu me converti, tudo que eu ouvia, o Beto falava, olha na Bíblia, confere na Bíblia. Foi o melhor conselho que ele me deu. Que até hoje, qualquer coisa que eu vejo, eu já corro na Bíblia. Então, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente não ande ansioso, temeroso com as coisas, mas Ele quer que a gente trabalhe. Nós temos que ser a luz no trabalho, a gente tem que fazer o melhor. Eu sempre penso isso, a gente tem que se destacar. No trabalho, nos estudos, na faculdade, a gente tem que fazer o melhor. Porque a gente é arrogante? Não. A gente tem que fazer o melhor para as pessoas verem Jesus na gente e ver que Jesus é um Deus que dá essa sabedoria para a gente. Eu acho muito lindo. Eu sou totalmente a favor de estudar, por isso que eu incentivo todo mundo a estudar. Tem que estudar, aprender a palavra do Senhor, passar para as crianças, passar para os vizinhos, passar em qualquer lugar que você tiver. Mas essa ansiedade que o Senhor está falando é isso, em qualquer situação. Se você está com problema familiar, se você está com problema de relacionamento, problema financeiro, problema na empresa, problema com o filho, o conselho que eu te dou na palavra do Senhor é persevera. Mergulhe na palavra de Deus, faça a sua parte. Isso que é se posicionar. Porque quem peleja e quem guerreia por nós é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. A gente só tem que estar firme na palavra. É isso que Ele pede. Firme na palavra. A gente vê os grandes homens da Bíblia. Todos que passaram por grandes guerras, com quantidades enormes de pessoas. A gente fala, pronto, vou morrer. Não. É só você se posicionar e crer no Deus Criador, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles vão lutar por nós. Então, essa ansiedade a gente pensa assim, nossa, mas está tudo subindo, está tudo ficando muito caro, não vai ter dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Vai ter sim. É só você dizimar, você colocar sua vida nos caminhos do Senhor, você colocar a palavra do Senhor no seu coração, no coração dos seus filhos, do marido, que tudo vai encaminhando. Então, Jesus falou muito comigo nessas passagens. A ansiedade é essa, não é para você simplesmente falar. Eu confio e não fazer nada. Não, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer o nosso melhor em qualquer lugar que nós estejamos. Porque nós fazemos o possível e Deus entra com o impossível. Então, sempre é isso. Sempre Deus faz o impossível, enquanto a gente faz o possível. E olha, a ansiedade... Eu gosto de lembrar nessa parte aqui, lá quando Moisés estava tirando o povo do Egito, o povo judeu, o povo hebreu levando lá para a terra prometida. O que Deus falava? Caía, eles murmurando, quero voltar, porque lá tem comida, lá tem bebida. Deus mandou as cordonizes, mandou o maná todo dia. O que era o maná? Era um pãozinho. E o que Deus falou? Pega o maná para você comer num dia. E o que o homem fez? Por isso que eu falo, nós somos corruptos. Já começou a armazenar. Imagina se a gente não ia fazer isso também. Pega um pãozinho por dia. Eu acho que a gente já ia pegar 30. Já ia levar para casa. Daí, no dia seguinte, estava podre. Por quê? Porque Deus quer que nós confiamos nele. Nós temos que entregar a vida para Ele. E a gente não entrega. A gente finge que entrega. Em determinadas áreas, a gente entrega sim. Em outras, não. Então, Deus falou assim, confie em mim, que as coisas básicas, as coisas necessárias, eu vou dar para vocês.
E vamos continuar fazendo o nosso melhor em tudo. Passa isso para os filhos. Eu sei que aqui as crianças são tudo estudiosas, está todo mundo estudando, e tanto aqui na igreja quanto na escola, vocês estão passando. Eu sei que a gente tem maturidade, a gente sabe as pessoas que a gente está lidando. Mas vamos, nesse ano de 2025, se basear nisso. Colocar a palavra de Deus e mostrar o Jesus poderoso que nós temos em qualquer situação. Deixa eu continuar aqui lendo. Aqui, ó, o 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, vamos ver essa parte aqui dos gentios, ó, o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Se a gente vê no mundo, as pessoas estão procurando. Nós também, a gente quer coisa boa também. A gente também corre atrás de um monte de coisa boa, comprar. Mas os gentios é só isso, comprar. E o que acontece? Eles só vão armazenando os tesouros da terra e os tesouros do céu. Estes somos nós que armazenamos, os crentes, os convertidos. Nós podemos até não estar 100%, mas nós armazenamos os tesouros do céu. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Não adianta só ficar armazenando as coisas do mundo. Riqueza, e os tesouros do céu nada. De repente, não precisa nem esperar a vinda de Jesus. Você fica esperando, mas vai demorar tanto para Jesus me levar. De repente, você sai daqui atropelado, e daí? Então, vamos pensar no ano de 2025, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E uma coisa que eu acho muito linda, eu fiz um trabalho para a faculdade no semestre passado. Daí fui estudar a vida de Martinho Lutero. Eu achei lindo. Por quê? Porque com a coragem dele de enfrentar a Igreja Católica Romana, ele enfrentou. Porque o que ela fazia? Não deixava ler a Bíblia. Então, as pessoas eram impedidas. E eu acho lindo uma frase que ele disse. Se as pessoas são impedidas de conhecer o Evangelho, elas são impedidas da salvação. Olha que coisa séria. É muito séria. Porque quem não conhece o Evangelho não será salvo. Porque não tem a revelação, não sabe, está totalmente fora da doutrina do Senhor. E eu, como fui, antes de me converter, eu tinha 31 anos. Antes de eu me converter, eu era católica, mas eu era católica praticante. Eu não era aquela católica que ia de vez em quando, eu ia todos os domingos na missa. Só que eu ia lá, tinha o folhetinho, o padre lia a passagem, ele explicava e só. Daí, nos meus 13, 14 anos, eu fui conversar com o padre. Eu falei, eu quero aprender a ler a Bíblia. E o que ele falou para mim? Você não tem capacidade. Só nós. Só nós que lemos, só a gente que faz faculdade de teologia, só nós que depois a gente vai fazer, sei lá, mestrado, doutorado lá em Roma, não sei, alguns padres vão, mas vocês não têm capacidade. O que vocês têm que fazer? Ser caridosos, respeitar pai e mãe, e só. Ser um bom aluno, ser um bom profissional, só isso que eles falavam. Daí eu queria ler a Bíblia, não deixava. Eu fiquei imaginando aquela turma lá atrás, que os católicos, que a missa era em latim, pior ainda, não entendia nada. Nós ainda temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, e a gente fica curioso, né? Eu, como católica, ficava curiosa. Falava, o que é isso? A gente tem que se contentar só com aquele pouquinho de domingo e pronto? Não. Graças a Martinho Lutero, que pregou todas aquelas teses lá, que bateu de frente com a Igreja Católica, que traduziu a Bíblia para o alemão, daí começou a expandir pela Alemanha, depois foi pela Europa e chegou até nós. Então, graças a ele, nós podemos ter acesso. Mas vai perguntar para um católico de Lutero, ele é Satanás, porque é heresia. Nós, os evangélicos,
estamos totalmente fora, está tudo errado. Não, ele não é Satanás, ele foi um instrumento do Senhor, o Espírito Santo tocou no coração dele, graças a ele a gente tem acesso hoje à Bíblia Sagrada. Olha que bênção. Então é isso, o que eu queria deixar essa noite é isso. Vamos estudar, conhecer a palavra de Deus. Não vamos deixar que Satanás fique rindo da gente. Ah, aquele lá não estuda, aquele não abre a Bíblia, não sei o quê. Ele quer enganar a gente. A gente não pode se conformar com nada desse mundo. E vamos ensinar para as crianças. Porque essas criancinhas vão passar por situações, mas elas vão estar mais fortalecidas do que nós. E um estudo que eu fiz que eu achei bem interessante, que Deus, aquilo que eu falei também no começo, que você está no momento certo, no tempo certo. Então, não adianta você falar assim, é o que eu falei, eu fico pensando, Isabela, será que vai ter filho? Está com 28 anos, vai que lá para os 30 quer ter filho, e não sei o quê, e não sei o quê. A Paty aí com os bebezinhos. Mas não, eles vão estar mais fortalecidos, é isso que nós temos que passar. O Deus poderoso, o Senhor dos exércitos vai estar com eles. E eles têm que fazer a diferença. A diferença na escola, no trabalho, em tudo. Porque nós somos filhos de Deus. E Deus quer o melhor para a gente em tudo. Então, que o Senhor nos abençoe. Que a gente, esse ano, se dedique mais em tudo isso da palavra de Deus. E qualquer situação que você esteja passando, problema, faça a sua parte. Aquilo que eu falei, mergulha na palavra e deixa que tudo tem solução. Faça a sua parte, porque Jesus vai lutar por você, não é você. E nos posicionar é isso. Mergulhar na palavra de Deus e deixar. Se está com problema financeiro, vai melhorar. Se está com problema de relacionamento, vai melhorar. Se está com problema com o filho, vai melhorar. Só confia. Confie e faz a sua parte. Que tudo passa. Amém? Agradecemos a presença de todos, uma honra, né, que estamos juntos. Se nós fôssemos pensar um pouquinho sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, nós ficaríamos aqui hoje até 3 horas da manhã, para ver a seriedade, como esse reino é no céu. Como está a nossa geração hoje, comparada ao reino de Deus no céu. Como que estão os homens hoje? Colocar um prumo, a palavra de Deus no coração deles. Onde você está indo? O que você está fazendo? Os homens estão... O reino de Deus não tem sido respeitado. E nossa geração vive numa época que ainda não chegou os juízos. A hora que começar os juízos de Deus sobre a geração humana, o mar vai se tornar em sangue, todo o mar, vão morrer todos os peixes, todos os rios e todas as fontes vão ser transformadas em sangue, não haverá água no mundo inteiro. Apocalipse 17, 18, 19. Não haverá água. Você vai cavar um poço, é sangue. Vai chegar num rio, é sangue. Uma cachoeira, sangue. O mar, sangue. E os anjos vão dizer, Apocalipse é uma coisa que você tem que ler, imaginar que não aconteceu muita coisa. Vai acontecer. Os anciãos vão depositar suas coroas. Não depositaram. Quando os homens, os anjos vão dizer, tu és justo, Senhor. Porque sangue eles derramaram dos teus profetas. Por isso, o Senhor dá sangue para eles agora. Vive, bebe sangue. E vão morrer.
o anticristo reinando, ninguém podendo comprar nem vender se não tiver a marca da besta, o sinal da besta. Eu nem vou parar por aqui. Você pode ficar de pé nesse momento? Começar a pregar sobre o Apocalipse. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós queremos, neste ano de 2025, andar no Teu reino, aprender sobre o Teu reino, honrar o Teu reino, viver, entender, praticar uma vida debaixo do Teu reino, do Teu governo, do Teu senhorio. Faz isso em nossos corações, Senhor. Alinha a Tua igreja com o Teu reino. E com certeza, Senhor, o impacto que causaremos nessa geração vai ser um avivamento, vai ser libertação e salvação e transformação de vidas e de famílias. Obrigado por esta noite, obrigado por esta ceia, obrigado por esse ministério de louvor, obrigado pela presença de cada um. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite, abençoar a sua semana, que seja uma semana que o reino de Deus venha cada vez mais no seu coração e que nós nos alinhemos pela fé à palavra do Senhor, aos propósitos e os pensamentos e os propósitos exclusivos de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém.